Esse Dia dos Namorados vai estar ótimo. A gente reveza, né? O primeiro, a outra edição... Acho que o primeiro, as duas estavam namorando ou eu tava terminada? Eu acho que a primeira você tava terminada, aí a outra eu tava casada. Eu tava namorando na primeira e na segunda eu tava casada. Não, tava noiva, não lembro. E agora eu tô solteira. E eu namorando. A vida são ciclos. Veremos como estaremos ano que vem. Aguardem para os próximos capítulos. Aguardem a edição número 4. Vamos lá. Tá fora do próximo jogo, mãe. Tô? Ah, Que merda, hein? Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. E bom, vocês podem ver pelo título desse episódio que hoje temos a nossa famosa, conhecida edição especial Dia dos Namorados. Para a felicidade de alguns, para a infelicidade de outros. Preocupa-nos a falta de imparcialidade? Essa semana é semana do Dia dos Namorados. E a gente tem essa tradição aqui no podcast de usar essa data, né, pra gente fazer um episódio mais livre, mais solto. Até mais subjetivo, de certa forma, né, que a gente às vezes traz também as nossas experiências aqui. Mas pra gente falar desse tema de relacionamentos, que é um tema famoso também aqui do podcast, né? Que volta e meia a gente tá fazendo, mas com formato específico. Diferente de um temão que a gente pega e fala sobre, ou de histórias que vocês enviam pra gente e a gente comenta em cima, esse é um episódio mais livre de perguntas e respostas. Então, todo ano, perto dessa data, a gente vai lá no nosso Instagram, @podcast Psicologia Sincera, coloca a famosa caixinha, e aí vocês mandam as perguntas de vocês sobre esse tema de relacionamentos, sobre esse mundo, né, dos relacionamentos. E a gente tenta responder aqui dentro dos nossos limites, dentro das nossas possibilidades, das nossas experiências profissionais e também das nossas experiências pessoais, dependendo do caso. Então, só um parênteses antes da gente entrar pro episódio, isso é muito importante da gente falar, a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Que é isso, assim, não levem o que a gente tá falando, obviamente, a ferro e fogo, a gente tá falando das nossas experiências profissionais e pessoais também, principalmente nesse quadro aqui, né, nessa edição especial. E também, gente, porque assim, algumas perguntas eu fiquei lendo, fiquei pensando, caramba, a sensação que me deu, e eu entendo porque também tenho isso, né? Mas é que as pessoas buscam uma resposta simples, uma resposta direta e uma receita de bolo para coisas que são muito mais complexas, né? Não existe uma resposta tão certeira e uma receita de bolo para viver e também muito menos para se relacionar, né? Então, é isso. Só pra deixar esse adendo aqui antes da gente entrar no episódio, que a gente vai tentar falar o que a gente puder, dentro do tempo que a gente tem aqui também, mas que muito provavelmente sempre vai ter alguma coisa a mais pra gente olhar e pra gente falar dentro desses temas tão complexos. Mas, vamos lá, Ana Tereza? Vamos começar aqui de primeira pergunta, que tem tudo a ver, inclusive, com o tema do episódio. E aí, gente, mais um, né? Edição Dia dos Namorados. E as perguntas aqui, gente, elas foram selecionadas a dedo. Assim, quando a gente fala que é selecionada a dedo, é porque tem tanto um significado, eu acho que muito grande pra vocês que ouvem o podcast, porque, obviamente, a cara de vocês perguntarem, vocês já perguntam isso nos episódios normalmente. Mas também porque tem algumas perguntas que eu acho que bate até em coisas que eu e a Ana Luísa, a gente trabalha na gente mesmo, né? Porque também somos humanas, também somos psicólogas. Mansidão e felicidade, agora, são frutos de Rivotril. Então, tudo que a gente vai falar aqui também é importante colocar que a gente vai ter uma opinião profissional, mas a gente também vai ter uma opinião pessoal. E a gente vai estar aqui mostrando esses dois lados, porque como as perguntas, elas são rasas, né? E são perguntas para situações complexas, a gente vai se apoiar nos dois, tanto na nossa profissional, como a gente interpretou a pergunta, que também diz um pouco mais sobre a gente, né? Então, a gente vai de primeira pergunta, que é: por que a palavra namoro ainda tem um peso maior para muita gente? E aqui eu me encaixo, né? A ouvinte que mandou. Se estou vivendo um relacionamento exclusivo e falo te amo pro meu ficante, as nossas famílias já sabem da existência um do outro. Então, queria entender, num contexto geral mesmo, o porquê o rótulo de namorados ainda é mais forte e tem uma carga ainda maior que ficante prêmio e etc. Bom, antes de tudo, eu queria pedir pra vocês que estão vendo esse episódio colocarem a percepção de vocês aqui na caixinha do episódio, que eu tô muito curiosa, assim, pra percepção de cada um sobre isso. Vou trazer a minha percepção. Calma, agora eu me perdi. Ah, tá. Você
trouxe essa pergunta, ouvinte, e a primeira coisa que me veio, na verdade, é realmente do significado dessa palavra e que tem um significado diferente para muitas pessoas. Isso é uma coisa muito comum que a gente acaba fazendo, né? Existem inúmeras palavras e conceitos jogados aí no mundo, na sociedade, que a gente fala e a gente geralmente assume que o significado que a gente dá para as coisas é o mesmo significado que as outras pessoas dão para a mesma coisa, né? Inclusive, eu acho que isso vai ter a ver até com a próxima pergunta, que fala de casamento, mas vamos falar de namoro aqui, nesse momento. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça é... Não sei por que a palavra namoro ainda tem um peso maior pra muita gente, assim. Eu fico imaginando que talvez pra pessoa com a qual você tá se referindo, ou pra você mesmo, assim, é justamente pra cada um entender o que essa palavra carrega, qual é o significado, por quê? Porque socialmente a gente pensa que namoro, né, ou até um tempo atrás, talvez, agora as coisas estão mudando um pouco, namoro significava muitas coisas que você descreveu aí, né? Então, por exemplo, namoro como um sinônimo de exclusividade no relacionamento, né? Vocês só ficam um com o outro, só se relacionam romanticamente e sexualmente um com o outro. E isso não necessariamente é um namoro, né? Principalmente quando a gente para pra pensar em outras formas de namoro e outras formas de se relacionar. Falar te amo. As famílias, né, de cada um já saberem da existência. Claro que quando eu, Ana Luísa, dentro das minhas interpretações e dos meus significados de namoro, penso que vocês já estão aí realmente no caminho, né? Mas fico pensando realmente no significado de cada palavra para cada pessoa. E aí, o que me vem? Que aí entra nesse ponto da gente nomear as coisas, da gente dar rótulos. E aí, quando eu falo isso, não é só sobre relacionamentos, tá, gente? Não é só sobre chamar de ficante, ou de namorado, ou de casamento, ou do que for. Mas o que as palavras e os rótulos, digamos assim, eles trazem? Eles trazem, na minha percepção, mais clareza sobre alguma coisa, assim. É como se concretizasse aquela coisa que, até que alguém fale, até que alguém nomeie, fica mais fácil, talvez, de não fazer um super contato com aquilo, né? De não encarar aquilo, de fato. E aí, volto a dizer, isso a gente pode ver em muitos aspectos, né? Na terapia, a gente, às vezes, vê uma pessoa descrevendo várias vivências que conotam um abuso, ou um relacionamento abusivo, mas sem necessariamente nomear isso. Quando a gente nomeia as coisas, é como se aquela imagem ficasse mais clara, né? E se essa imagem ficar mais clara, tudo que envolve essa imagem, todos os medos, as responsabilidades, na minha percepção, rotular escancara mais e junto disso traz mais compromisso e mais responsabilidade e mais realidade até certo ponto, né? Em relação àquilo. Tá fazendo sentido, Ana Teresa? Eu penso muito nesse viés, assim. E falando do relacionamento, quando vocês decidem rotular e assumir, isso significa que vocês estão assumindo. Não que vocês não estejam, né? Porque é isso, vocês estão exclusivos, estão falando te amo. Mas é como se, de alguma forma, para os dois, esse rótulo escancarasse ainda mais o compromisso e a responsabilidade e o que vocês estão vivendo. Dá nome, gente, parece que é qualquer coisa, mas realmente traz mais concretude. E aí, no meio de tudo isso, pode trazer mais peso, se é uma coisa que seria pesada pra vocês. Eu acho que rótulos, eles vêm com expectativas. Eu não sei como é que tá a dinâmica do seu relacionamento com essa pessoa, né? Pra estar com essa pressão do namoro. Talvez você tenha uma pressão de ser namoro, aí eu não sei o que significa namorar pra você. Porque eu acho que antes da gente ter esses rótulos, a gente já tá vivendo isso na prática. Por exemplo, vocês já estão exclusivos, vocês já assumem nitidamente o que vocês sentem um pelo outro, né? Porque vocês falam eu te amo. E vocês já conhecem a família um do outro, imagino que vocês passam um tempo juntos, programam, fazem planos a longo prazo juntos. Não sei o que vai significar namoro, mas você consegue ver que você já tem uma dinâmica de namoro. E aí tá faltando só esse rótulo, então, só pra validar o que você tá vivendo, mas você já tá vivendo isso. E aí entra o quanto você quer ser validada nesse rótulo e o quanto esse rótulo é importante. E aí tem pessoas que sim, precisam desse rótulo, tem pessoas que não. Eu vou responder isso até melhor na próxima pergunta, que eu acho que também vai vir pegar um fogo, a próxima pergunta, que é que eu acho que tem coisas que você vai viver na relação que, por mais que não tenha rótulo, isso já tá acontecendo, você já tá experienciando o que você esperaria de um namoro. Então, por que a necessidade de namorado? Você quer falar para as pessoas que é seu namorado? Qual é o peso? Então, agora é exclusivo, ninguém toca. Porque, mal ou bem, você já consegue ver que você já tá rotulando a gente. E isso é normal, isso as pessoas fazem. As pessoas, tipo,
vão rotular. É ficante premium, é ficante plus, é ficante, não é, namorado. As pessoas vão classificar, mas eu acho que quem tem que estar confortável com a relação é você. E eu fico pensando exatamente nesse ponto, assim, frisando mais ainda. O que vocês ainda não têm que, rotulando, vocês teriam e entender qual é essa dinâmica, né? Se tem algum compromisso que vocês não estão querendo assumir. Porque, assim, volto a dizer, o compromisso da exclusividade não é o único compromisso que existe num namoro, né? Não necessariamente, pelo menos. Eu vi uma frase que eu adorei, que é: o namoro foi feito pra terminar. Porque ou, de fato, ele termina, ou ele termina em algo a mais, né? Num casamento. E, gente, quando eu falo casamento, não tô falando do casamento tradicional que a gente fala. Eu falo casamento num sentido de um compromisso, de uma parceria a longo prazo, ou essa vontade de se comprometer um ao outro, de construir, né? De construir uma vida com essa pessoa. Nesse sentido que eu falei o casamento. Então, será que tem alguma coisa aí que talvez vocês estão confortáveis de viver essa dinâmica, mas tem alguma coisa a longo prazo que não faz sentido realmente pra vocês? Para amá-lo e respeitá-lo na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Aceito. Então eu vos declaro... Peraí. Desculpa, como vai? E com isso, vamos para a próxima pergunta, que é: como entender se eu estou pronta pra casar? Com essa pergunta, eu já venho direto na minha cabeça, que é: o que casar significa pra você? Bem terapeuta cognitivo comportamental. Por quê? Qual é a diferença de você estar vivendo um relacionamento longo, no qual você é exclusiva, no qual você já divide a vida com a pessoa, você já mora com a pessoa, enfim. Eu não sei como é que está a situação da sua relação. Mas se você já tá morando com a pessoa, você já é exclusiva, você já tá há muitos anos com a pessoa, você já tem essa questão de parceria, faz planos a longo prazo. De novo, você já tá num casamento. Isso já é um casamento. O que muda o fato de você assinar os papéis? Na prática, assim. Obviamente, você assinar os papéis e a gente pensar na legislação, algumas coisas vão mudar no relacionamento de vocês. Mas se não é algo que vocês entram em contato, vocês precisam pro casamento de vocês, o que é? Eu tô falando isso tudo de dentro de uma perspectiva de: eu morei e tive um relacionamento muito longo, no qual eu já me considerava casada, e depois que eu casei, expectativas mudaram diante da relação e do que seria esperado, que seria entregue na relação. E aí entra um desalinhamento, porque eu acho que a gente não fala muito sobre isso, do peso dos rótulos. E eu acho que esse episódio a gente tá focando muito nisso, né? Porque isso é uma coisa que a Ana Luísa vive, eu vivi recentemente, que é: para pessoas, esses rótulos não significam nada, que foi um pouco pra mim, mas para outras pessoas, esses rótulos significam um outro tipo de entrega na relação. Então, se você tá pronta pra casar, primeiro, eu não sei se você tem uma parceira ou um parceiro, mas conversar qual é o tipo de entrega, o tipo de relacionamento que você espera, se você quiser um casamento. E se você tá pronta pra casar, é se você tá pronta pra estar comprometida. Se você já tá num relacionamento longo, eu acredito que você já tá pronta pra esse tipo de comprometimento, esse tipo de dedicação. Se a relação já funciona. Mas eu acho que você tem que alinhar o que é casamento pra você e o que é casamento pra pessoa. Por mais que você possa pressupor que vocês têm ideias parecidas, eu acho que o combinado não sai caro. Porque as pessoas têm expectativas diferentes. Então, se você quiser saber se você tá pronta pra casar, você tem que saber se você vai estar se relacionando com a pessoa que tá pronta pra te dar o casamento que você quer. Uma coisa que eu fiquei pensando também, que eu gosto muito, que a gente faz ali, ou pelo menos eu faço ali nos meus atendimentos, é realmente ir cavucando pra tentar entender exatamente o que é isso que a pessoa tá buscando, ou, assim, entender o que é essa pergunta. Porque como entender se eu estou pronta para casar? Eu focaria em 2 aspectos para essa ouvinte, que é muito do que a Ana Teresa falou, que é o que é o casar, o que é o casamento pra você, o que isso significa pra você, até olhando além, tá, gente? O que foi casamento pra sua família, porque a gente acha que essas coisas não nos afetam, mas com certeza afetam, ou conscientemente ou inconscientemente. Então, assim, ter essa consciência mais ampla do que significa isso pra você, como a Ana Teresa falou, do que isso significa pro seu parceiro ou pra sua parceira, vocês poderem falar sobre isso. E a outra coisa que eu ia focar com você seria o que é estar pronta. Se você tivesse que trocar essa palavra pronta por outra, o que seria, assim? O que é o pronta pra você? É segura? É confiante? É confortável? E aí tem muitos outros pontos que a gente pode olhar e entender o que tá por trás, ou o que tá dentro, na verdade, dessa sua palavra pronta. Por que eu tô falando isso? Porque se pronta pra você significar uma expectativa de você ter 100% de certeza que isso vai dar certo, isso é uma coisa que, ali na terapia... Você não vai casar, você vai descobrir. Exatamente, você vai descobrir que não é possível. Então, por isso que eu tô falando isso, assim, muitas vezes a gente vem com esses questionamentos de: meu Deus, como que eu vou ter certeza de que essa é a decisão que eu tenho que tomar? Se o estar pronto, essa certeza que você tá buscando, é isso, é uma certeza 100% de que vai dar certo, de que é isso mesmo, não tem como eu, Ana Teresa, sua psicóloga, ninguém, nem a pessoa com a qual você tá casando, te dá isso.
E aí, isso é uma coisa que eu tentaria entender também com você. O que é estar pronto? O que você tá buscando nesse estar pronta? E se é algo possível de você receber, o que você vai ter que entender esse risco mesmo. E o que é casamento pra você, se é alguma coisa que você quer se comprometer e que você tem também pra dar e pra receber da pessoa com a qual você vai casar. A próxima pergunta é: como fazer dar certo um relacionamento à distância? Ela tem filho e não aguento ficar com ele. Eu vivo, né? Eu tenho um relacionamento que é à distância. E eu fiquei pensando muito em como que eu responderia essa pergunta, assim. Porque, na verdade, na minha experiência com relacionamento à distância, e o que eu já vi de outras pessoas, né? Eu nunca atendi uma pessoa que vive um relacionamento à distância, então não é algo que eu tenho experiência clínica profissional. Mas, na minha percepção, as mesmas coisas que eu acho importantes de existirem num relacionamento, ponto, independente da forma que ele é, eu acho importante num relacionamento à distância, que é esforço, requer um esforço muito grande e, obviamente, esse entendimento se é um esforço que faz sentido para ambas as partes e isso ser conversado, isso ser alinhado para que não fique sobrecarregado, né, para nenhuma das partes. Pensei em esforço, pensei em comunicação, de poder conversar, né, de poder abrir, de poder falar sobre os sentimentos, de como que tá, confiança. E que volta, inclusive, no ponto que a gente estava falando no anterior. Porque se vocês vivem um relacionamento fechado, ou ainda assim, se vocês vivem um relacionamento aberto, mas com determinadas regras, né? Porque eu fiquei pensando no sentido de confiança, mas isso existe em qualquer relação, que é, não tem como você ter 100% de certeza do que a pessoa tá fazendo lá na vida dela. Então tem um quê aí de comunicação, transparência e de confiança de que é um risco. Mas eu volto a dizer, isso existe em qualquer relacionamento, né? A pessoa pode estar do outro lado do mundo ou num estado diferente, só que é o meu caso. E em nenhum relacionamento tem como você ter esse controle, essa previsibilidade, tanto de que aquilo vai dar certo, quanto de que os limites e os acordos vão ser respeitados. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim. Outra coisa, na minha experiência, que é muito importante, é, assim, ter uma clareza dos contornos. Um detalhe importantíssimo, que eu acho que foi esse adendo à pergunta, que é: ela tem um filho e eu não aguento ficar com ele. Então eu acho que eu vou dar um puxão de orelha um pouco no sentido de, quando você vai se relacionar com a pessoa, você não vai se relacionar só com a pessoa. Você vai se relacionar com todo mundo que está envolto na vida dela, principalmente um filho, porque o filho é uma responsabilidade dela, ela escolheu ter, imagino, ou não, enfim. Ela tem essa responsabilidade com esse filho. E você, pra se relacionar, vai ser ela mais o filho. Você não tem como excluir o filho da vida, porque, enfim, é o filho dela. Então, se você quer se relacionar com alguém que não tem filho, eu acho que você tem que pensar a parceira que você quer. Se você quer estar com ela vai ter o filho junto. E aí, independente se você gosta ou não, você não precisa cair de amores, você não precisa ser um segundo pai, mas você precisa ter um bom relacionamento, ou pelo menos tentar, porque eu acredito que vai ser uma pessoa importante pra ela na vida dela. E já que você ama ela, quer estar com ela, você vai fazer um esforço para se dar bem com as pessoas na vida dela. Sabe o que é interessante? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando muito nisso, assim. Qual é a questão dessa pergunta? É o relacionamento à distância ou é a questão do filho? Porque, de início, eu não entendi a relação entre os dois. Claro que eu entendi que, na minha interpretação, é a distância, então, eventualmente, ela tem que ir pra algum lugar. Ou, enfim. Eu acho que não tem contato tanto com o filho, já que é a distância. Pelo menos é esse contexto que eu entendi. Na verdade, me chamou isso a atenção quando eu li, porque acho que são duas situações, com certeza tem alguma relação, né? E é a situação que você tá vivendo, mas eu fiquei pensando, na minha percepção, são duas situações diferentes. A gente olhar pra questão do relacionamento à distância, que tem a ver com aquilo que eu tava falando, e também um adendo sobre isso da distância, justamente na comunicação, vocês poderem manter o contato e a proximidade, né? Então, fazer os acordos e entender como que para cada um e o que é importante para cada um para manter essa proximidade na distância. Isso, na verdade, é um dos meus maiores desafios. Nesse sentido, então, é algo que eu deixaria como um ponto de atenção, assim. Mas, voltando para a questão do filho, eu não entendi exatamente essa relação. Acho que olhando para a questão do relacionamento à distância, é isso que eu falei. Mas, essa questão do filho e você não aguentar ficar com ele, me parece que a distância encobre muito mais essa outra questão do que ser a questão em si. Eu concordo, então... Pergunta abre para interpretação. Gente, só uma coisa importante sobre essa pergunta que a gente queria falar, porque ela deixou muito aberta para interpretação. Tem várias interpretações que a gente pode fazer aqui. A gente respondeu de uma forma meio separada, né? Falando primeiro da questão do relacionamento à distância, depois da questão do com filho. Mas a gente ficou pensando e a gente não queria deixar passar.
que tem um ponto muito importante da gente colocar aqui, e muito complexo, inclusive, que não vai dar tempo da gente entrar de uma forma aprofundada nesse episódio, que não é a intenção dele, né? Mas a gente até tá pensando em fazer um episódio só sobre isso. Coloquem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês gostariam de ouvir sobre isso. Mas que é toda essa problemática que envolve mulheres com filhos se relacionarem de novo, né? Se relacionarem. E aí, quando a gente pensa num recorte heterossexual, fica mais complicado ainda. Porque é muito machista, inclusive existem muitas visões machistas e muitas falas machistas de homens para homens justamente sobre a dificuldade que é se relacionar com uma mulher que tem filho, desses homens não quererem assumir esses filhos, né? Terem dificuldade de lidar com isso. E, inclusive, eu diria que justamente por conta da dificuldade dessas mulheres de terem novos relacionamentos, que elas podem acabar se relacionando com homens problemáticos, machistas, para dizer o mínimo, que talvez estejam dispostos a desempenhar um papel ali de namorado, companheiro, enfim. E aí a gente ainda coloca em xeque, né, o que significa companheiro. Mas, enfim, querem desempenhar algum papel que não o papel total que envolve se relacionar com essa mulher, né? Isso é uma visão muito machista e uma visão bastante patriarcal dos relacionamentos heterossexuais e da mulher com filho. Então é isso, a gente falou de outras coisas na resposta da pergunta, mas a gente também não queria deixar passar esse aspecto específico. Se vocês quiserem um episódio só sobre isso, da gente falar mais dessa questão desses desdobramentos, coloquem aqui embaixo que a gente faz esse episódio pra vocês. E a próxima pergunta que a gente tem é: uma pessoa que te tratou muito mal no relacionamento pode mudar? Eu tenho uma provocação pra essa pergunta, que é: eu acho que a pergunta mais importante pra essa pergunta é: o preço que você pagaria pra esperar essa pessoa mudar vale a pena? Eu acho que é uma ótima pergunta. E também eu acho que as pessoas sim podem mudar, mas as pessoas também têm padrões de comportamento. E aqui a gente tem inúmeras histórias de relacionamento no qual a pessoa promete fundos e mundos de que vai mudar e que vai fazer alterações e depois volta pro mesmo padrão de comportamento. Então, eu acho que sim, se você quiser, você pode dar uma chance, mas você ficar atento se realmente a longo prazo vai haver uma mudança de comportamento. E aí é que entra o estrago que esse comportamento aí, não sei, egoísta ou mal intencionado dessa pessoa te causou, é o suficiente para você conseguir sustentar estar nessa relação sem rancor e ressentimento? Porque isso é importante de você se questionar. Exatamente, eu fiquei muito com isso, assim, porque a primeira coisa que eu pensei é, até como psicóloga, né? A minha atitude, minha visão das pessoas é que as pessoas podem mudar, as pessoas podem melhorar, as pessoas podem se desenvolver e se transformar, né? Mas me chama muito a atenção exatamente esse ponto, assim, que é, tudo bem, as pessoas podem mudar, mas a gente precisaria também entender melhor o contexto de exatamente o que você está falando. Por quê? Dentro de um contexto de um relacionamento abusivo, é muito comum, em uma das fases do ciclo, né, na fase de lua de mel do ciclo da violência no relacionamento abusivo, o abusador fazer muitas promessas, né, de mudança. Então, e geralmente, na maioria das vezes, essa mudança não acontece de fato. Por quê, gente? Porque mudar e inclusive eu acho que esse é um episódio que a gente pode fazer um tema por si só. Mas mudar não é de um dia para o outro, não é simples. Mudar requer a pessoa reconhecer de fato, verdadeiramente os erros. Ter essa humildade de olhar para ela e de se responsabilizar por isso tudo. Se é um padrão muito grande de comportamento, ela entrar numa terapia e ir desenvolvendo. E claro, gente, todo mundo erra em relações de amizade, em relações amorosas, em relações familiares. Então, as pessoas erram e as pessoas machucam sem querer. Mas, volto a dizer assim, aí vai ficar para cada um dentro do seu contexto que se pergunta isso, né? Se uma pessoa que te tratou muito mal no relacionamento pode mudar. Se para você vale o esforço e o preço que você precisaria pagar para esperar essa pessoa mudar. E aí, isso é uma escolha consciente de cada um. Se a sua escolha consciente, sabendo os preços que você precisaria pagar, vou acreditar que essa pessoa pode mudar, vou esperar essa mudança, isso é uma escolha sua e as consequências de acreditar nisso também são suas para lidar, né? Mas eu acho que esse é o ponto que eu mais focaria. O preço que você precisaria pagar para esperar uma pessoa que te tratou muito mal, possivelmente mudar, né? Não há uma certeza de que ela vai. A próxima pergunta que a gente tem é: como ser mais leve nos relacionamentos? Sabe a primeira coisa que eu pensei quando eu li essa pergunta? Confiança. Pensando assim, todas as histórias que a gente leu aqui já, acho que até pensando na minha vida pessoal, pelo menos o que transformava a minha relação
leve pra mim, né? Tô falando pra mim. Porque aí é que tá. Você quer que essa relação seja mais leve pra você ou pro seu parceiro? Era confiar. Era realmente acreditar que a pessoa não fazia as coisas mal intencionadas e muitas vezes pode ser falta de comunicação. Confiar que a pessoa tá realmente com você, ela gosta de você e ela vai te tratar bem, vai te respeitar. Eu acho que confiar genuinamente é acreditar que a pessoa me ama e tá ali pra fazer bem e que ela não tá sempre mal intencionada pra fazer as coisas, deixava a relação mais leve porque não ficava naquilo do tipo, não acredito que sei lá quem fez isso. Ai, mas eu tenho que ficar controlando. Ah, mas vai me trair. Não, era tipo, cada um vivendo sua vida e eu tava acreditando que queria me tratar bem. Cara, eu acho que as pessoas vão odiar a minha resposta pra essa pergunta, porque a primeira coisa que eu pensei foi terapia. Assim, não está errado também. Mas por quê, gente? Aí eu vou dar um contexto sobre isso. Como ser mais leve nos relacionamentos. E isso é a história desse podcast que a gente sempre traz aqui, né? Quando a gente não tá em contato com a gente mesmo, quando a gente não tá satisfeito com a gente mesmo, quando a gente busca preencher alguma falta nossa e algum vazio nosso na relação, quando a gente busca e coloca uma expectativa do outro de satisfazer nossas necessidades, de preencher nossa vida. Então, assim, eu gosto muito dessa visão, né? Quando são duas metades se relacionando, na minha percepção, isso pode trazer mais peso pro relacionamento. É justamente desse lugar que tem, muitas vezes, um medo muito grande de ser abandonado. E a partir desse medo de ser abandonado, uma dificuldade de confiar, o controle, posse. Na minha percepção, muitos desses comportamentos, eles vêm de um lugar de uma falta da pessoa, de cada um individualmente, de lidar e tratar, entre aspas, não tratar no sentido de doença, tá, gente? Tratar no sentido de lidar mesmo com suas próprias questões, né? Então, pra mim, quando são dois indivíduos que estão felizes com as suas vidas antes de se conhecer, que investem em si mesmos, né? Na sua própria felicidade, na sua própria satisfação, tem uma rede de apoio, né? Quando são duas pessoas inteiras se relacionando sem depositar, né, essas faltas na outra, na minha percepção, quando a relação fica mais leve, assim. Eu acho que faz muito sentido. Até da gente também olhar para um ponto de vista de... Muitas vezes, quando eu vejo que a relação tá pesada, é muito sobre você. E é muito sobre as suas questões. E parte da gente conseguir oferecer um relacionamento melhor pros outros, não só em amoroso não, mas em amizades, familiares, é também a gente aprender a gostar da gente. E a gente gostar de se relacionar com a gente. Porque uma vez que a gente já acha que a nossa própria companhia é interessante, é leve, fica muito mais fácil a gente se relacionar com os outros e até a gente não se relacionar com os outros. É tipo, tirar as pessoas da nossa vida. Porque a gente, por si só, a gente sabe o nosso valor. Parte, muitas vezes, dessas inseguranças, desses medos, crise de ciúme, vem de você não se achar bom o suficiente, você achar que você vai ser deixado. Ou que as pessoas não gostam tanto de você, ou que as pessoas não valorizam tanto você. É a coisa mais clichê do mundo, mas a partir do momento que você começa a se valorizar e você não precisa tanto dessa validação externa pra receber essas coisas, é muito legal receber externo. Mas se você não receber, você não fica instável ou infeliz na relação, porque você tá ali só esperando para ser suprido de coisas que você também pode se suprir. Exatamente, exatamente. E aí esse é o ponto, né? Assim, eu falei terapia, mas é justamente porque a terapia é um lugar para olhar para essas questões e para desenvolver esses pontos, né? E até certo ponto, gente, trazer mais maturidade. Porque outra coisa que eu fiquei pensando que eu acho que torna as relações mais leves, por exemplo, é a capacidade de cada um de se regular emocionalmente, de não sair depositando tudo no outro, de não levar as coisas tanto pro pessoal. E essas são coisas que, geralmente, quando a gente tá muito ainda preso, né, nas nossas inseguranças, nos nossos medos, nas nossas faltas, é muito mais fácil da gente colocar isso no outro, a gente depositar isso no outro. E é isso, a gente levar uma questão pro lado pessoal, imaginar que é alguma coisa que bate na confiança. A gente projeta, né, eu já trouxe esse termo aqui, projeta isso no outro. Então, trabalhar na sua relação com você mesmo, na minha percepção, é algo que beneficia como um todo, inclusive as suas relações. E aproveitando que a gente tá falando de relacionamento, Semana dos Dia dos Namorados, eu tenho um convite pra você, ouvinte mulher que tá ouvindo aqui a gente, que é, eu decidi criar um grupo terapêutico pra mulheres pra falar de relacionamentos, né? O nome do grupo é Se Cuidando nas Suas Relações.
E qual é a ideia? Vão ser 8 encontros que vão ser de forma quinzenal, começando em julho. Então já a gente vai começar. Em que eu e uma psicóloga, gestalt terapeuta, amiga minha, a gente vai fazer para mulheres pra gente falar de diferentes temas dentro desse mundo e desse âmbito de relacionamentos. Então a ideia é que em cada encontro a gente possa falar de um tema diferente sobre como você aprendeu a se relacionar, o que é amor pra você, como que você se relaciona, você é uma pessoa que dá mais, você é uma pessoa que tem mais dificuldade de deixar as pessoas se aproximarem, comunicação nas relações, expectativas e idealizações e como lidar com a pessoa real com a qual você está se relacionando, sexualidade. E bom, a ideia é a gente dar um 360 dentro desse mundo, se relacionar, com esse objetivo de ter mais troca, de vocês poderem ter um espaço também de fala, né? De vocês poderem trazer suas experiências, ouvir outras mulheres com experiências parecidas, até para ajudar, né? Nesse lugar que muitas vezes a gente percebe achando que a gente tá sozinha, que só a gente tá passando por isso. Então a ideia é a gente ter esse espaço de troca para mulheres. As vagas são limitadas, né? São 10 vagas que a gente tem e já tem pessoas entrando em contato. Então, se você acha que seria interessante, que você poderia se beneficiar, se você quer esse espaço para ouvir outras mulheres e para poder falar da sua experiência e entender um pouco mais sobre você mesma, né, nas suas relações, para melhorar a qualidade das suas relações, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá, para vocês lerem um pouco mais sobre o grupo e se inscreverem. E, gente, ainda tem mais pergunta pra gente responder, só que o episódio tá chegando aqui no final. Então a gente vai continuar respondendo as perguntas, só que no episódio extra, que nem a gente fez ano passado, lá na nossa área de apoio. Então, se vocês quiserem se tornar um apoiador, ter acesso não só a continuação desse episódio, mas também a toda a nossa biblioteca exclusiva de conteúdo que a gente tem por lá, vocês podem entrar aqui na descrição do episódio, entrar no Orelo, fazerem a inscrição lá pra se tornarem nosso apoiador ou apoiadora sincera. E vocês vão ter aí, em breve, o nosso episódio extra do Dia dos Namorados. E bom, se vocês quiserem seguir a gente nas nossas redes sociais, o meu Instagram é @psicologa_ana_luisa_braz, o da Ana Teresa é @AnaTeresaCavalcante, o podcast do... O Instagram do episódio também é... Ih, tô errando tudo. Vocês também podem encontrar o podcast Psicologia Sincera no @podcastpsicologiasincera.com. Saiu tudo. Cara, hoje não tá rolando a blogueiragem. E se vocês quiserem seguir o podcast nas redes sociais, vocês podem seguir na @podcast Psicologia Sincera. Vocês também, se quiserem conhecer a nossa equipe, melhor o trabalho do nosso editor de áudio, Rodrigo Moreno, e o nosso designer, Fernando Picamilli, vocês também podem encontrar o Instagram deles aqui embaixo na descrição do episódio. E também, se vocês gostaram desse episódio, compartilhem, marquem a gente nas redes sociais. A gente adora ver quando vocês estão ouvindo o nosso episódio. E pra vocês também encaminharem e mostrarem pra outras pessoas que também estão precisando ouvir isso daqui. E não deixem de classificar esse podcast aqui pra ajudar a gente a distribuir melhor esse podcast nas plataformas com 5 estrelinhas, né, gente? Por favor. E lembrando que se vocês se interessaram pelo grupo terapêutico para mulheres se cuidando nas suas relações, eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio para vocês também irem lá ver um pouquinho mais informações sobre e vocês poderem se inscrever. Fiquem atentas porque as vagas são limitadas. Então, se você se interessou, já tá na hora de entrar em contato. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.